Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a aula vai ser super legal, muito obrigado por você ter voltado para cá. Roda a vinheta, porque a gente está sem tempo, tempo mais do que dinheiro, tempo é conhecimento. E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! A aula de hoje é uma aula de generalidades de miologia, ou seja, a gente vai estudar o que são os músculos e quais as principais classificações morfológicas e funcionais. Miologia vai estudar os tipos de músculo. Nós temos três tipos de músculo: músculo liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. A diferença entre esses músculos se dá pela morfologia, principalmente no aspecto histológico, porém também no funcional. Quando eu falo de músculo liso, eu penso em músculo presente em vísceras, ou seja, ele vai ter uma contração que é involuntária. Quem que vai mandar na contração do músculo liso? O sistema nervoso do tipo autônomo. Quando eu falo de músculo liso, eu falo de um músculo que tem seus filamentos contráteis, ou seja, tem fibras de actina e miosina, porém elas não estão tão ancoradas e tão bem organizadas como eu vejo no músculo esquelético e no músculo cardíaco, que são músculos estriados, conforme a gente observa aqui. Essas fibras lisas, elas possuem os filamentos contráteis, porém eles estão livres no citoplasma. Em outro momento eu faço uma aula de histologia do músculo liso e também dos demais. Já músculo estriado, tanto o esquelético como o cardíaco, pela histologia eu já consigo identificar, olha aqui nessas imagens, todas são de HE, tá? Aqui é foto de microscopia mesmo. Aqui eu já observo um esquema, um desenho. Consigo identificar aqui, no músculo estriado esquelético, a presença dessas estrias. Essas estrias correspondem ao citoesqueleto que a gente tem dentro da fibra muscular, que são locais onde existe a ancoragem das fibras dos filamentos de actina e miosina. Músculo estriado do tipo esquelético é um músculo de contração voluntária, diferente da fibra muscular esquelética do tipo cardíaca, que, embora histologicamente ela também apresente estrias e uma organização dos filamentos contráteis, a sua contração é involuntária. Ele possui um tipo de fibra muscular do tipo nodal, que é o marca-passo do coração, e o sistema nervoso vai acabar atuando nele muito mais no aumento ou na diminuição da frequência de contração, ou seja, vai auxiliar na taquicardia ou na bradicardia. Taquicardia sob comando do sistema nervoso autônomo do tipo simpático e bradicardia do parasimpático. Na aula de hoje, a gente vai estudar principalmente músculo estriado do tipo esquelético. Quando eu estudo um músculo, eu tenho duas porções que são do nosso interesse. A porção média, que corresponde ao ventre muscular, que é onde de fato eu tenho os elementos contráteis. Então, essa porção aqui denomina-se ventre muscular, e as suas extremidades são os locais de fixação. A fixação do músculo pode se dar através de um tendão, ou seja, a fixação se dá através de um tecido conjuntivo fibroso, modelado, tecido conjuntivo denso, modelado, e essa fixação se dá em formato de cilindros. Quando tiver esse formato de cilindro, eu tenho um tendão. Já quando o formato for laminar, eu tenho uma aponeurose. E ambos servem para a fixação do músculo. Só observando você nesse pedaço do vídeo sem clicar em gostei até agora. Observo aqui uma fibra muscular, ou seja, uma célula, e ela é envolta por um conjuntivo denominado de endomísio. Quando eu junto essas várias fibras, eu formo um fascículo, e esse fascículo é envolto pelo perimísio. E quando eu junto esses vários fascículos, eu tenho finalmente a união dos vários fascículos que vão ser envoltos pelo epimísio, também chamado de fáscia muscular.
É esse tecido conjuntivo que compõe o endomísio, o perimísio e o epimísio que, quando confluem nas extremidades, formam os tendões ou as aponeuroses. A fáscia muscular, que corresponde ao epimísio, é essa lâmina de tecido conjuntivo que vai envolver o músculo na sua totalidade, ou seja, ela corresponde ao epimísio. Ela vai auxiliar na fixação, na contenção. Quando eu falo de contenção, eu penso também na compartimentalização do músculo no seu segmento e vai auxiliar também no deslizamento dos músculos dada a contração muscular. Essa compartimentalização ela é feita através da fáscia muscular. Ela vai emitir septos que vão auxiliar nessa compartimentalização. Quando fala de músculo, a primeira coisa que a gente pensa é origem e inserção muscular. Quais são os critérios, para pensar em origem e inserção? O critério que a gente costuma mais pensar é origem ao ponto que está mais proximal, inserção o ponto que está mais distal, e eu penso também em movimento que acontece sempre no sentido de ponto que está na inserção indo próximo ao ponto que está na origem. Cuidado com essa definição, tá? Por conta que a gente pensa numa classificação como essa considerando posição anatômica. Vamos pensar num exemplo fácil aqui, músculo bíceps braquial. Quando eu penso em bíceps braquial, eu penso em origem em escápula e inserção no rádio. Quando eu estou numa posição anatômica, eu vou fazer uma flexão do antebraço? Sim, realmente. Eu tenho minha inserção, que ela é distal, se aproximando da origem, que é proximal. Agora, quando eu vou executar um movimento de barra, que recruta exatamente o mesmo músculo, eu percebo que o meu ponto proximal, localizado na escápula, é quem vai se aproximar do distal. Então, o meu parâmetro vai acabar mudando. Então, temos que tomar cuidado com essa classificação. Quanto à situação do músculo, eu posso ter músculo superficial e músculo profundo. Músculo profundo são os músculos esqueléticos que vão ter origem e inserção no esqueleto. Mas nem todo músculo ele tem origem e inserção do esqueleto. Quando eu penso em músculo da mímica, por exemplo, qual é a função de músculo de mímica? Ele vai mudar a conformação da pele da face para você conseguir expressar uma emoção. Aí eu já tenho uma fixação que é o quê? Cutânea, são músculos superficiais. Quando o músculo contrai, ele mexe a pele, ele não tem um ponto de inserção localizado no osso. Ele pode sim ter uma origem no osso, porém ele vai ter uma inserção que é cutânea. Nós vamos classificar agora quanto ao formato do músculo e arranjo das fibras. Quanto ao arranjo das fibras, eu tenho fibras musculares que podem ser paralelas, e aí nós denominamos de fusiformes. E dentro dessa classificação aqui de fibras paralelas, fusiformes, eu posso ter músculos longos, por exemplo, o esternocleidomastoide. Longo por quê? Porque ele tem um comprimento maior do que largura e espessura, e esse comprimento se destaca. Dentro das fusiformes ainda eu posso ter músculos largos, como por exemplo o músculo glúteo máximo, que ele tem um formato aproximadamente quadrilátero. Então eu percebo que o comprimento e a largura dele são o quê? Muito semelhantes. Com relação à direção das fibras, além das fusiformes, eu tenho também as peniformes. Nas peniformes, as fibras elas são oblíquas, ou seja, tem esse trajeto diagonal com relação ao seu tendão. Primeira classificação das fibras peniformes são os músculos unipenados. Unipenados porque parecem o quê? Uma pluma, porém tenho aqui as fibras apenas em um lado do tendão, diferente dos músculos bipenados, que eu tenho fibras dos dois lados aparentando o quê? Uma pluma. O meu exemplo de músculo unipenado é o músculo extensor longo dos dedos. Percebam aqui o tendão do extensor longo dos dedos, ele vai ter a função de extensão dos dedos do pé, está localizado no compartimento anterior da perna, e ele possui fibras musculares unilateralmente de trajeto aqui, olha, lateral. Já o meu exemplo de músculo bipenado é o reto femoral, uma das cabeças, a cabeça que está numa posição intermédia e superficial do músculo quadríceps, que tem esse trajeto bipenado se assemelhando muito ao formato de uma pena. Outra
classificação que eu tenho de músculo peniforme são os músculos multipenados, ou seja, eu tenho várias plumas e o meu exemplo é o deltoide. Quando a gente observa um músculo deltoide, não é em toda a peça que a gente consegue identificar esse formato multipenado. Eu trago aqui uma imagem de uma dissecção que eu fiz. Eu observo aqui o músculo deltoide e aqui eu consigo ter essa noção, consigo visualizar bem esse aspecto, essa morfologia multipenada do músculo deltoide, aqui numa vista lateral. Outra classificação é quanto à origem, número de origens que um músculo pode ter. Ele pode ter 2 origens, 3 ou 4 origens. Quando ele tem 2 origens, ele se denomina bíceps. A gente não tem só o bíceps braquial, que é aquele mais famoso que todo mundo conhece. A gente também tem na coxa, compartimento posterior, o bíceps femoral. Músculo tríceps tenho no braço, compartimento posterior, principal extensor do cotovelo. Porém, na panturrilha eu também tenho outro tríceps, que é o tríceps sural, localizado na panturrilha, 2 cabeças do músculo gastrocnêmio e profundamente a cabeça do músculo sóleo. E posso ainda ter 4 cabeças, como o músculo quadríceps femoral, localizado na coxa. Quanto ao número de tendões na inserção, eu tenho, além dos músculos que possuem apenas o tendão, eu tenho músculos que são policaudados, como, por exemplo, o extensor longo dos dedos. De novo, percebam que além de ser peniforme e unipenado, ele tem aqui um tendão, porém ele tem 4 pontos de inserção. Na classificação anterior eu tinha mais de uma origem. Aqui eu tenho mais de uma inserção. O mesmo músculo vai ser responsável pela extensão de 4 dedos, do segundo ao quinto dedo do pé. Quanto ao ventre muscular, eu posso ter músculo que, ao longo do seu comprimento, ele tem mais de um ventre. Por exemplo, o músculo digástrico, que é um músculo localizado no assoalho da boca. Ou eu posso ter músculos poligástricos, músculo reto do abdômen, o famoso tanquinho. Percebam aqui que eu tenho vários ventres musculares, separados por aponeuroses. Quanto à ação do músculo, eu tenho essas várias classificações que eu vou demonstrar agora no Atlas 3D. Com relação aos movimentos, eu posso ter músculos que são flexores e músculos extensores. Aqui eu observo o movimento de flexão do cotovelo, quando eu tenho o quê? A diminuição do ângulo aqui dessa dobradiça, articulação do tipo gínglio, clica no card para ir lá ver as articulações sinoviais. Então, movimento de flexão. E tenho também movimento de extensão. Movimento de extensão. Olha aqui o tríceps braquial fazendo movimento de extensão, estendendo o cotovelo. Todo movimento de flexão e extensão, ele vai acontecer em um plano sagital. Observem aqui, ó, posição anatômica. Consigo identificar aqui numa vista anterior que esse movimento acontece num plano sagital, guiado por um eixo látero-lateral. O movimento acontece no plano sagital, porém ele é guiado por um eixo látero-lateral. Observem que o eixo ele é sempre perpendicular ao plano de movimento. Então, se o plano é sagital, o eixo ele é látero-lateral. Vimos aqui movimento de flexão e de extensão. Vamos observar aqui no ombro o movimento de adução e abdução. Muito bem. Vista anterior, vamos diminuir aqui o zoom. Movimento de abdução, abertura, adução. Aproximação aqui da linha mediana. O movimento acontece num plano coronal guiado por um eixo antero-posterior. Abdução, então, abertura. Adução, então, aproximação aqui da linha mediana. Eu consigo observar isso também na articulação coxo-femoral. Movimento de adução e de abdução da coxa. Com relação ao movimento de rotação, observa aqui minha articulação atlantoaxial, que vai permitir o movimento de rotação da cabeça. Movimento de rotação é sempre realizado num plano transversal guiado por um eixo longitudinal. Aqui eu trouxe como exemplo a rotação da cabeça. Mas quando eu penso em rotação de antebraço, que eu tenho uma articulação do tipo trocoide, a rotação
ela é lateral, por exemplo, a rotação que eu tenho da cabeça do rádio na una, eu tenho um movimento de supinação, conforme a gente observa aqui nesse vídeo. O movimento de supinação é a rotação lateral, enquanto que a rotação medial denomina-se pronação. Consigo observar também movimento de elevação e depressão. Tendo a escápula como exemplo, eu tenho músculos que vão auxiliar na elevação da escápula. Por exemplo, um músculo que recebe o nome de músculo levantador da escápula, que está localizado aqui, olha, saindo do ângulo superior da escápula, músculo levantador ou elevador da escápula. E tenho músculos que vão atuar na depressão. Por exemplo, as fibras inferiores do músculo trapézio, músculo serrátil anterior e músculo peitoral menor, que atuarão na depressão da escápula. Quanto à função, ele pode ser agonista, antagonista ou sinergista. Exemplo de músculo agonista. Vou pensar aqui no movimento de flexão de cotovelo. Meu principal agonista da flexão do cotovelo, embora a gente pense logo no bíceps braquial, o principal flexor do cotovelo, o músculo que tem essa única função, é um músculo localizado profundamente ao bíceps braquial, que é o músculo braquial. O músculo braquial, ele é o principal agonista da flexão do cotovelo. Como sinergista, o que é sinergista? Aquele que vai agir com sinergia, auxiliando. Eu tenho o bíceps braquial, eu tenho o bráquio radial. E como antagonista, quem que é o antagonista? Aquele que precisa relaxar para conseguir contrair o meu agonista. Pensando em flexão do cotovelo, o meu antagonista é o tríceps braquial, uma vez que ele é o meu principal extensor. Quanto ao número de articulações, ele pode ser monoarticular, biarticular ou poliarticular. Monoarticular, músculo braquial, tem origem no úmero e vai ter a sua fixação em região de antebraço. Atravessou só uma articulação, cotovelo. Biarticular, atravessa duas articulações. Bíceps braquial, por exemplo, tem origem em escápula, e aí ele vai atravessar a articulação do ombro, uma, articulação do cotovelo, duas, biarticular. E como exemplo de poliarticular, eu tenho o extensor longo dos dedos, que a gente comentou agora mesmo. Quando eu penso em extensor longo dos dedos, ele vai atravessar região de tornozelo, e aí eu já tenho inúmeras articulações, que são as articulações do tarso, depois articulação tarso-metatársica e metatarso-falângicas. Então, ele vai atravessar várias articulações. E essa foi a aula de hoje. Podem sair para o intervalo. Hoje a merenda tá mega especial. Hoje a gente vai ter lasanha. Até o próximo vídeo.